Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou analisar um canal é um canal parceiro nosso, né? Mas lembrando que essa é uma análise sincera, né? Então, as coisas que eu vou falar aqui, a maior parte, pelo menos, não tem relação nenhuma com a nossa parceria, a nossa amizade, se é uma análise descritiva, analítica do seu canal. Então a gente vai analisar aqui o que esse canal tem de diferente, né? Acho que essa é uma das grandes características que a gente deve observar dos canais, é o que eles trazem, pelo menos alguns aspectos de diferente da grande maioria que trata daquelas temáticas, né? Quais são os diferenciais, quais são as coisas que ele tem que muitos outros, pelo menos que uma grande parte, não tem, né? E isso é que eu acho que faz com que muitas pessoas apreciem o seu trabalho, né? Acompanhem, sejam fidelizados, como eu sou já há bastante tempo, né? Então eu queria começar já falando a respeito de como eu conheci o canal do professor Rico Guimarães, né? Acho que já faz 8 meses por aí, né? Algo em torno disso, entre 8 meses e um ano, mais ou menos, que eu me deparei com esse canal. Eu conheci esse canal foi da seguinte forma: eu havia visto um canal, tem um canal conservador que já conheço há bastante tempo, né? E é um canal que vive trocando farpas com algumas pessoas, algumas pessoas da esquerda, né? Ou progressistas, que é um canal conservador católico e tal, né? Muita gente conhece, que é o canal do Conde Lopé de la Villanueva, né? Que depois eu posso até fazer uma análise a respeito desse canal. Mas enfim, uma vez eu vi ele falando sobre esse professor Rico, que alguém tinha respondido, então ele fez um vídeo resposta a ele falou que era um professor de história e tal, mas falou de um modo assim extremamente ridículo, claro, né? Como é bem ao estilo dele. Mas enfim, eu me interessei em ver qual era esse canal para assistir um vídeo e achei bem interessante, né? Demonstrou toda uma desenvoltura, fala muito bem, de um modo muito agradável, tem uma retórica muito boa e explicou muito bem aquele assunto, é bem conceitual. Então eu dei uma analisada no canal e já gostei, né? Então eu me inscrevi logo no canal, comentei lá, dei um like e tudo mais, né? E passei a acompanhar o canal. Então uma das características já positiva é a maneira, o modo como ele fala, né? Ele tem uma excelente retórica, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E a segunda coisa foi o conhecimento histórico que ele tem, né? Ele como historiador, né? Também é importante salientar isso, né? Ele tem essa formação e faz jus à formação que tem, né? Não apenas tem uma formação, mas faz muito jus à formação, uma pessoa que realmente se dedica bastante à pesquisa, aos estudos dentro de sua área, além, né, também de estudar, né, direito. Estou estudando de direito atualmente e também tem uma desenvoltura muito boa nessa área. Então ele versa nessas duas áreas principalmente, além de ser uma pessoa que conhece bem sobre política, sobre os conceitos e tudo mais, o que vão além do seu conhecimento histórico e jurídico, né? Então são coisas relacionadas realmente diretamente a conceitos políticos, né? E ele mescla esse conhecimento que ele tem sobre política com conhecimento histórico, com conhecimento jurídico, às vezes em um mesmo vídeo, juntando as três coisas, às vezes em alguns vídeos focando mais nas notícias, mais trazendo elas de um modo particular, de um modo, né, sério, e não simplesmente falando algumas obviedades, né? Tem alguns vídeos dele muito interessantes, por exemplo, sobre caso da Marielle, sobre outros casos assim que envolvem a questão jurídica, sobre as questões de um possível procedimento de impeachment contra o Bolsonaro e por aí vai. Então essas questões, ele tem essa vantagem, por ele ter esse conhecimento jurídico, de fazer muitos vídeos
importantes sobre essas questões, vídeos que poucas pessoas, né, poucos canais que tratam sobre política têm capacidade de fazer do modo como ele faz, dado esse conhecimento jurídico que ele tem, né? Então, um canal que não tem um conhecimento jurídico mais aprofundado, não teria essa facilidade para fazer vídeos desse tipo, né? Poderia até fazer, ou pode fazer, mas vai ter que fazer toda uma pesquisa mais profunda, porque porque não conhece profundamente os termos jurídicos, a Constituição e tudo mais, né? Então, pode até fazer alguns comentários, mas é muito difícil conseguir fazer uma análise da maneira como ele faz, né? Dado o conhecimento jurídico que ele possui. Então, como a gente pode ver, é um canal onde a gente pode aprender muito sobre política, sobre história e sobre essa questão jurídica. Acho que são os três pontos principais, né? A gente vê que ele não tenta falar muito sobre coisas que ele não conhece. Ele é uma pessoa muito conceitual e muito séria nesse sentido. Então a gente vê que é uma característica dele, esse zelo por esses conceitos, né? Esse zelo por um certo rigor acadêmico, vamos dizer assim, né? Claro, de uma maneira extremamente didática, né? Tem esse rigor acadêmico em relação a esses conceitos, mas procura passar isso tudo da maneira mais simples possível, né? Então, não é aquela coisa que você vai ver como se fosse uma aula de um professor de direito falando sobre aquele assunto, né? Ele traz esse conhecimento acadêmico para um público leigo sobre o assunto. Então isso é muito bacana, isso é um ponto muito positivo também do canal dele. Bom, aí eu gostaria de agora comentar alguns outros aspectos, né, que a gente pode perceber da personalidade do professor Rico Guimarães, né? Ele tem uma característica muito interessante para quem trata das questões políticas, que é um caráter muito conciliatório. Ele procura conciliar diferentes vertentes, principalmente dentro do campo da esquerda ou mesmo dentro do campo progressista, né? Sempre buscando uma união entre esses polos, tanto que ele não adota, e ele inclusive é crítico de posturas sectárias, né, que a gente vê em muitos grupos da esquerda, né, um sectarismo às vezes muito forte, que atrapalha justamente esse pragmatismo político, ou seja, a gente ter uniões estratégicas, táticas, visando derrotar a direita e principalmente agora, né, o bolsonarismo. Então ele deixa muito bem clara essa sua posição em relação a isso. Então, mesmo ele tendo, vamos dizer assim, algumas convicções políticas, que é normal, todos nós termos algumas, principalmente ele já está há muito tempo estudando isso, já tem posições às vezes bem claras em relação a muitas coisas, mas ele dá uma certa abertura ao diálogo, ele procura dialogar com vertentes similares, né? E tirar certos preconceitos que a gente vê que existem em qualquer campo político. Todas as ideologias políticas, elas sofrem preconceitos justamente por um desconhecimento dos conceitos, né? Esse é um preconceito. Preconceito é você não sabe o conceito de algo, então você cria uma certa caricatura, muitas vezes feita por uma propaganda de alguém que não gosta, propaganda negativa de alguém que não gosta, que tem um certo poder de comunicação, tem um público grande, e você ouve aquilo e você simplesmente adota aquilo como se fosse uma verdade, né? Quando na verdade não é. Esse também é um dos objetivos aqui do meu canal, né? Por isso que eu sempre estou tentando trazer esses conceitos. Às vezes abordo de uma maneira até crítica, mas procuro conceituar primeiro, explicar mais ou menos por que eu estou criticando aquilo e não fazer uma caricatura daquilo, tentar mostrar aquilo como é, né? Então eu vejo essa característica também no canal do professor Rico Guimarães. Então é por isso que eu recomendo fortemente, né,
Já faz um tempo que o professor Rico, eu também conheci o professor Rico, né, nos grupos. Descobri que ele participava de alguns grupos que eu também participava, né? E eu acabei dialogando com ele já há alguns meses. E a gente vem tendo uma certa até parceria, vamos dizer assim, né? De divulgação do outro. Porque entendemos que o campo progressista, principalmente nós de esquerda mesmo, né? Temos que ter um diálogo e temos que buscar objetivos. Né? Não podemos ficar simplesmente se degladiando um com o outro e sem objetivos. Né? A gente tem que tentar criar laços no intuito de fortalecer nosso campo nessa guerra que se tornou, essa guerra e contra o bolsonarismo, principalmente. Não somente contra o bolsonarismo, mas com todo o obscurantismo que a gente vê, né? Então, esse obscurantismo, ele empobrece o debate político e, evidentemente, dá espaço para pessoas como o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro só consegue ganhar num ambiente de ódio, num ambiente de obscurantismo, né? Então, a gente tenta ir na raiz desse problema para justamente fazer com que as pessoas tenham um certo nível um pouco maior de consciência, um pouco mais de conhecimento sobre esses conceitos, e justamente para não tomarem decisões políticas tão absurdas quanto essa que elas tomaram de votar no Bolsonaro, né? Então é importante fazer esse trabalho de base, né, que a gente faz. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você comente aí a respeito se você conhecia já o canal do professor Rico Guimarães, qual a sua opinião que você tem sobre o canal dele, e que também recomende algum canal que você gostaria que eu comentasse, né? Algum canal que você gostaria que eu comentasse. Eu conheço vários canais, é bem possível que eu conheça já o canal que você indique. Se eu não conhecer, eu vou buscar ver o máximo de vídeo possível para poder fazer uma análise. Pode deixar aí nos comentários que eu, se for relevante, né, eu espero que seja minimamente relevante, no sentido de conteúdo ou de amplitude, né? Canais mais conhecidos, principalmente. Pode ser canais de esquerda ou de direita, né? Porque se for um canal ruim, eu vou fazer aqui, claro, comentários negativos, né? Vou explicar por que é um canal ruim, né? Então pode ser tanto canais bons, canais ruins, como canais conservadores ou progressistas, ou canais de esquerda, ou de direita, ou de centro, ou isentões. Eu vou fazer análise independente da posição, fazer uma análise baseada naquilo que eu conheço. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.